mudar a tabela de remuneração dos procedimentos médicos de emergência. Com isso eu vou interessar hospitais filantrópicos, hospitais privados, no atendimento de urgência. E também, não vou fazer como o Estado, que hoje subsidia a Santa Casa, subsidia o São José, o Baleia, os filantrópicos de um modo geral, mas também não paga em dia. Então, é fundamental manter a equidistância dessas duas falhas que há hoje no plano de saúde. Além disso, é colaborar na mobilização para que o Estado cumpra o seu dever de concluir essa obra que há 10 anos se arrasta, o pronto-socorro de Venda Nova. E é também manter essas unidades, os 144 postos de saúde e centros de saúde de Belo Horizonte, todos eles operando, porque alguns podem prevenir urgências futuras. E essa rede de postos que a Prefeitura tem muito bem localizados, essa rede contribui para prevenir e diminuir a estatística de demanda do serviço de urgência. Ok, muito obrigado. Agora responde o candidato Amilcar Martins. Boa noite, é um prazer participar de mais esse debate. Eu que participei de todos, quando era o último colocado em todas as pesquisas, e participo hoje, quando todas as pesquisas me colocam em primeiro lugar de intenção de voto em Belo Horizonte. Eu faço isso em respeito à população de Belo Horizonte e na esperança de que, com esse debate de hoje, a gente possa efetivamente, concretamente, discutir os problemas da cidade e as propostas de cada candidato para enfrentar esses problemas. O problema da urgência e da emergência é um dos problemas mais graves da saúde em Belo Horizonte. Eu tenho propostas muito objetivas. Em primeiro lugar, a ideia de descentralizar esse atendimento. O Hospital João 23 continuar funcionando a contento, a reabertura do hospital, do pronto-socorro do Hospital Odion Abeles, que está fechado para a reforma pela Prefeitura desde o final do ano passado e que parece que precisa ser reaberto agora para aliviar o atendimento do pronto-socorro João 23, a finalização do hospital do pronto-socorro de Venda Nova, que hoje está sendo tocado só com recursos do governo do Estado. A Prefeitura não colocou nenhum tostão naquela obra e devo dizer, a Prefeitura que conseguiu guardar 40 milhões na área de saúde, inclusive aplicar recursos num banco que quebrou, no Banco Econômico, recursos da área de saúde, e, no entanto, não gastou nenhum tostão no Hospital de Pronto-Socorro de Venda Nova, manter o convênio com o Hospital das Clínicas e municipalizar o Hospital Júlia Kubitschek. Isso mais o atendimento das policlínicas de Belo Horizonte, transformado também no Hospital de Pronto-Socorro, nós podemos enfrentar o problema de emergência em Belo Horizonte. Por favor. Veja bem, o problema de emergência e de urgência em Belo Horizonte e de uma maneira geral na área da saúde é grave em todo o país. Mas olha, quando o governo federal cria o PROER para socorrer os bancos e os banqueiros, e no entanto deixa hoje um déficit de 2 bilhões de reais no Ministério da Saúde, mostra exatamente a face de um governo que se omite diante da saúde da nossa população. Na área do governo estadual, por exemplo, hoje houve uma queda substancial na área dos leitos dos hospitais públicos ligados à FHEMIG. E na área de emergência e urgência, a situação é gravíssima. As estatísticas apontam hoje que 65 pessoas estão morrendo por mês nas macas dos hospitais, porque não tem atendimento médico. A nossa proposta é muito clara diante dessa questão. Por exemplo, quando eu invoco que ao invés do governo estadual ir pedir socorro ao Tesouro Nacional para sanear o beijo, ou privatizar o beijo, ou os bancos estaduais, como o beijo e crédito real, seria muito mais importante que esses recursos fossem alocados nos hospitais públicos da FHEMIG e também na imediata conclusão do pronto-socorro de Venda Nova, que é o que nós defendemos. Por isso, a nossa proposta nessa questão é muito clara. No orçamento municipal, nós vamos aumentar para 15%, a fim de possibilitar uma maior ação concreta por parte da administração municipal na preservação da saúde do nosso povo. Muito obrigado, Tito. No próximo bloco, os candidatos vão falar sobre educação. TV Alterosa nas eleições 96.
Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, eles respondem a pergunta sobre educação, o segundo maior problema da cidade, de acordo com a pesquisa Vox Populi, Jornal Estado de Minas. A pergunta foi feita pelo diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Neidson Rodrigues. Há duas ideias predominantes na concepção de política educacional em desenvolvimento hoje em Belo Horizonte. A primeira, denominada de qualidade total. A segunda, as propostas de desenvolvimento pela Prefeitura de Belo Horizonte, identificada como sendo a construção da escola plural. Ambas as propostas fazem referência à noção de desenvolvimento e de qualidade do ensino. Eu gostaria de saber dos candidatos, em primeiro lugar, que diferenças vocês estabelecem entre ambas as propostas? E em segundo... Bom, eu vou repetir aqui a pergunta para os candidatos, porque eles não tiveram áudio aqui no estúdio. O professor faz a seguinte pergunta. Ele coloca que hoje há duas questões em pauta na educação no Estado. Uma é a questão da qualidade do ensino e a outra é a questão da escola plural desenvolvida pela Prefeitura. Ele pergunta aos candidatos quais são significativamente as diferenças entre os dois métodos, entre as duas propostas, e que aspectos positivos e negativos cada um vê em ambas as propostas. Pela ordem de sorteio, o primeiro a responder é José Gonzaga de Souza. Bem, em primeiro lugar, eu não entendi bem a pergunta, mas vou tentar responder como eu vi, porque da primeira vez não teve áudio aqui pra gente. Aqui. A proposta de qualidade de ensino é desenvolvida hoje pelo governo do Estado e a escola plural pela Prefeitura, ok? No caso nosso, nós devemos discutir o problema municipal. Eu acho a escola plural muito necessária, a sua manutenção, mas para que ela funcione bem, eu acho que é necessário que o professorado tenha um imediato recuperação salarial. Eu acho que o professorado merece aí por volta de 100% do P1 a mais e o P2 aí por volta de 90%, pelo menos, de algumas indagações que nós fizemos salariais. Porque se nós não dermos dignidade ao professorado, obviamente nenhum tipo de plano, seja ele plural ou não, ele vai funcionar bem. Uma outra coisa que nós achamos muito importante também é o remanejamento constante e permanente das professoras, sempre colocando elas trabalhando perto das suas próprias escolas. Esse caráter efetivo entre a responsabilidade cívica dela junto à própria comunidade vai fazer, obviamente, dela uma professora muito mais comprometida com a educação. Acho essas coisas assim fundamental. Então a escola plural deve ser mantida pela inteligência que ela e pelo resultado que ela tem dado em benefício à população. Agora, Célio de Castro. Eu considero que a escola plural representa o processo pedagógico revolucionário, mais avançado mesmo. Reconhecimento não é só meu. A própria Unicef recentemente se manifestou nesse sentido. E por quê? Porque a escola plural permite considerar o aluno como sujeito do ensino e do conhecimento, evitando a seriação inadequada, a evasão escolar, a repetência, e dá ao professor a dignidade que ele merece. Isto é, o professor é o sujeito da transmissibilidade do conhecimento. Além disso, a escola plural proporciona, evidentemente, uma maior articulação entre o conhecimento e a sociedade. Isto é a escola plural. O chamado projeto de qualificação do ensino tentou, e não conseguiu, foi imprimir racionalidade ao chamado ensino fundamental, ensino de segundo grau ao nível do Estado. Na verdade, trata-se de um modelo neoliberal, antiquado, e que, sob a capa de tentar racionalizar o ensino, na verdade, ele promoveu foi a demissão em massa de 32 mil professores primários. É esta a verdade do chamado ajuste de qualidade de ensino. A vez é de Virgílio Guimarães. A qualidade total já demonstrou o seu chamada qualidade total, que de qualidade para o ensino, para o estudante, não demonstrou realmente o que veio, que procura trazer da indústria japonesa critérios de eficiência que nada tem com o aspecto humano que deve envolver o ensino. Significa demissão de professores, quanto maior for a relação professor-aluno, melhor, critérios de eficiência econômica do neoliberalismo que fracassou para resolver as questões estruturais da sociedade. A escola plural, pelo contrário, ela respeita o aluno, ela incorpora no processo educacional, inclusive essa grande massa de alunos pobres que têm dificuldade de vida, e por isso respeita o ritmo de cada um. O aluno sempre avança
e, portanto, ele não repete, ele não tem evasão, diminui a evasão. É, portanto, um projeto que tem que ser desenvolvido. Nós vamos acabar com a evasão acrescentando, a partir do ano que vem, a Bolsa Escola. Porque a evasão, além de ser pelo desalento do estudante que não consegue acompanhar, existe também a evasão por causas econômicas. Aquele que deixa a escola para ir para as ruas, tentar aumentar o orçamento doméstico. A Bolsa Escola complementa, portanto, a escola plural. As famílias carentes, assim entendidas aquelas que tenham menos de meio salário mínimo per capita, receberão uma bolsa de um salário mínimo por mês para que as crianças fiquem na escola ou em casa, nunca nas ruas. Portanto, a escola plural do nosso governo vai se desenvolver ainda mais junto com a Bolsa Escola. Com a palavra, José Bonifácio da Silva. Eu acredito que a escola plural, ela abre um processo do que deveria, de fato, ser uma escola. Faltam algumas coisas a serem complementadas, como funcionários, equipamentos, enfim, essas coisas. A escola plural é o início do que poderia ser, de fato, uma escola no nosso Brasil. Abre as portas, tá certo? Agora, a escola da qualidade total, isso vem do Congresso da Tailândia, que, na verdade, é parte de todo esse projeto que está sendo aplicado no Brasil, chamado neoliberalismo. Na verdade, é o sucateamento do Estado, tá certo? E dentro desse sucateamento do Estado, está colocado também o sucateamento da escola, da educação em nosso país. Veja, vocês querem acabar com o ensino de segundo grau, o ensino técnico, e nós estamos vendo aí, na verdade, um projeto para fazer com que os trabalhadores e os estudantes garantam a sua própria educação. Essa descentralização que eles falam, a municipalização, na verdade tem a ver com passar a responsabilidade da educação, que deveria ser do Estado, para os trabalhadores, para os estudantes. E nós, obviamente, somos contra isso, porque isso, na verdade, vai acabar com a nossa escola, reduzir o currículo das universidades, vai, enfim, fazer com que o nosso povo siga de cabeça baixa aos imperialismos de todas as matizes, tanto de Tóquio, como de Bonn, como dos Estados Unidos. Nós acreditamos numa escola municipalizada, numa escola sustentada pelo Estado. E para isso é necessário que os estudantes, os trabalhadores, desenvolvam uma aliança para que a gente possa enfrentar o projeto neoliberal. O neoliberalismo em nosso país é algo nefasto, vai acabar com a possibilidade da nossa juventude ter uma educação. Quem responde agora é Paulino Cícero. Bom, eu sou aqui talvez um dos poucos que podem se dizer liberais. Como tal, eu sou muito a favor da qualidade. Se é preciso ser liberal para ser a favor da qualidade. Mas qualidade total na escola é puxar demais a virtude da empresa para dentro de uma instituição pública. Imagino, por conseguinte, que a qualidade total na escola, implantada pela Secretaria da Educação, primeiro, atinge um universo muito pequeno de escolas até agora, são apenas 10% das escolas. Segundo, serve mais a fatores promocionais do governo do que a uma efetiva melhoria da qualidade do ensino como um todo. E, em terceiro lugar, tem servido de biombo para demissões em massa de professores. Não haverá escola com qualidade total realmente enquanto o professor não estiver satisfeito com um bom salário. E os salários hoje estão numa situação negra, baixa, ruim. Já a escola plural me agrada na medida em que levou à última consequência uma iniciativa minha na Secretaria da Educação de Minas, que foi a ideia de autonomia da escola e do colegiado de escola. Acho que a Prefeitura Municipal, na atual gestão, acelerou excessivamente a implantação desse modelo novo, porque vejo que há muitas queixas de pais e de professores contra essa novidade que é a escola plural. Mas acho bom a autonomia e elogio muito nela as novas disciplinas que introduziu. Agora, Amilcar de Castro, por favor. Meu nome é Amilcar Martins. Ô, Amilcar Martins, desculpe. Amilcar Martins, por favor. Desculpe. Bem, na verdade eu não vejo uma grande incompatibilidade entre os dois projetos. Em nenhum momento foi dito que eu saiba na Secretaria Estadual de Educação sobre qualidade total. Existe um projeto de qualidade de ensino que não tem nada a ver com esse conceito de qualidade total, que é um conceito aplicado em empresas, não tem nada a ver com a questão do ensino. É um projeto vitorioso, implantado desde 1990, reconhecido em todo o país, imitado por vários estados e premiado internacionalmente. É um projeto que assegura autonomia às escolas com a eleição direta das diretoras, a eleição dos colegiados, e estimula a participação dos colegiados, dos pais, dos professores na elaboração do projeto pedagógico das escolas
que estimula um treinamento permanente dos professores para que eles estejam sempre prontos a ensinarem cada vez melhor a seus alunos, e estimula também a maior participação dos alunos através de um equipamento, de equipando as escolas de uma forma mais eficiente, mais constante e com material didático de melhor qualidade. Não há nenhuma incompatibilidade entre esse projeto e a ideia, o projeto pedagógico da Escola Plural não tem nada de errado intrinsecamente. É um projeto já conhecido, é um projeto desenvolvido em Stanford, já testado na Espanha também. O que me preocupa na Escola Plural, implantada em Belo Horizonte, foi a maneira trabalhada, apressada com que o projeto foi implantado. Em menos de 6 meses, eu depois gostaria de ter mais comentários sobre essa questão. Bom, o problema da qualidade de ensino, ele tem que ser associado. Ele não pode se desassociar da valorização dos profissionais da área de ensino. Isso, efetivamente, não está ocorrendo a nível estadual, porque hoje o professorado está vivendo dias muito amargos, dias muito difíceis, exatamente pelos seus baixos salários. E isso implica, necessariamente, na falta de condições por parte de toda a rede educacional de poder implementar todo um processo, todo um programa educacional visando isso. Portanto, eu acho que ele tem muitas falhas nessa concepção. Por outro lado, eu vejo a Escola Plural como uma concepção extraordinária. Claro, precisamos aperfeiçoá-la. De que forma nós consideramos importante e oportuno o aperfeiçoamento da Escola Plural? Primeiro, é também uma valorização cada vez maior de todos os trabalhadores da área da educação, não somente dos professores, mas de todos aqueles que atuam diretamente na área do magistério, hoje, a nível da concepção da Escola Plural no município. Por outro lado, também é preciso ampliar a estrutura, a forma de atuação estrutural das escolas municipais dentro desse novo modelo pedagógico que é importante. Com material pedagógico, não só para o professorado, mas também para os alunos, para que esta concepção ela possa caminhar de forma a ser consolidada dentro de um conjunto de ações que possam levar ao êxito essa concepção Júnior. Da Escola Plural. No próximo bloco, o assunto é segurança e desemprego. TV Alterosa nas eleições 96. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, os candidatos apresentam suas propostas para resolver os problemas de segurança e desemprego na capital, que aparecem como terceira e quarta maiores preocupações da população na pesquisa Vox Populi, Jornal Estado de Minas. Vamos ver a reportagem. Nos cálculos da Fundação João Pinheiro, existem 229 mil pessoas desempregadas na região metropolitana. Em Belo Horizonte, a falta de emprego atingiu em julho 12,1% da população economicamente ativa. No setor de serviços, no comércio e na construção civil, ficou menor o número de postos de trabalho. Apenas a indústria criou empregos em julho. Para os trabalhadores que vivem as consequências do desemprego, está cada vez mais difícil atender às exigências das empresas. Você chega aqui, ó, tem uma lista aí enorme, né? Precisando, mas eles exigem um curso muito superior com um salário muito baixo também, né? É muito difícil, o pessoal está pedindo mais experiência, né? Exigindo mais experiência. Tem 2 meses que estou procurando serviço e sempre que você chega tem o mesmo anúncio. Tem sempre o mesmo anúncio. Só exige muito? Exige muito, o salário são mínimos. Por que será que está difícil assim? Não sei, né? O desemprego está geral, né? O desemprego compõe um quadro de crise social que gera muitos problemas para a cidade. Um dos mais graves é o crescimento da violência. O governo do estado é responsável pela segurança pública, mas a população também cobra do prefeito medidas para combater a violência. No ano passado, houve 1.595 tentativas de homicídio em Belo Horizonte, 279 homicídios consumados e 3.513 assaltos registrados pela Polícia Militar. No centro da cidade, as crianças e adolescentes de rua ainda espalham o pânico. De acordo com a PM, não adianta apenas prender os infratores.
seria preciso dar continuidade às políticas de reeducação dos menores. Os moradores de Belo Horizonte concordam com esta avaliação. Esses menores de rua necessitam de cuidados por parte da, não prisão, mas de cuidados. E desses menores abandonados na rua, preciso que tive mais assistência a eles, que eles pudessem retirar da rua, que está tendo muito infrator. É um problema político, é vontade política, né? A eleição está chegando e vamos ver agora se eles resolvem mudar isso aí, né? Pela ordem do sorteio, fala primeiro o candidato José Gonzaga de Souza. Em 8 de junho, eu lancei o projeto BH 24 Horas e dentro desse projeto o turismo de negócio, exatamente para criar uma identidade para Belo Horizonte. Negócios, acima de tudo, boas possibilidades de negócio para que a gente tivesse milhares e milhares de empregos a curto prazo. Eu acredito 150 mil empregos nós teremos em curto prazo com a implantação do turismo de negócio. Porque o trabalho, para mim, ele é, acima de tudo, ele pode resolver até o problema de segurança. Porque quando o cidadão está trabalhando, ele recupera a sua autoestima. É um problema até de saúde. Quem está trabalhando fica mais saudável, porque ele chega dentro de casa, ele tem muita moral, então ele não vai ter problema de úlcera, não vai ficar bebendo, fumando muito, nada disso. Então, o problema também da segurança. Quando é que uma pessoa é ameaça? Quando ela está precisando de dinheiro. E quando ela tem trabalho, ela é muito mais afável, ela é muito menos perigosa. Por isso eu acho que o trabalho vai ser gerado através do turismo de negócio dentro do projeto BH 24 Horas, que eu falei no dia 8 de junho. Nós gostaríamos de ter tempo bastante para poder explicar. Mas é uma grande ideia e pode ter certeza. Mais de 150 mil empregos serão conseguidos a curto prazo e mais de 200 mil a longo prazo, quando todos já estiverem bastante acostumados em aproveitar o custo-benefício da implantação desse projeto. Agora, a vez é de Célio de Castro. O quadro aqui mostrado é nacional. Ele é fruto de uma política perversamente recessiva que desemprega os trabalhadores do nosso país. Evidentemente que medidas cabem ao nível do governo federal, mas podemos fazer alguma coisa. Temos propostas nesse sentido. O desenvolvimento econômico é fundamental para garantir a oferta de empregos. E aí nós temos duas propostas básicas. Primeiro, o chamado desenvolvimento integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. E o segundo, o chamado projeto de BH, capital cultural do país, e também proporcionando o desenvolvimento dos chamados polos industriais que atualmente existem e criando outros. Evidentemente que há uma relação entre a violência e o desemprego, mas não é ela absoluta. Existem outras causas que produzem a violência, mas devemos cuidar também da violência preventivamente, principalmente através de políticas de desenvolvimento social e ações de policiamento preventivo. Com a palavra, Virgílio Guimarães. O desemprego é uma das tragédias nacionais que estão aí, fruto desse descalabro do governo PSDB, do FHC, a nível nacional, que é reproduzido aqui também pelo governo do Estado, infelizmente, promovendo demissões, liquidação das nossas estatais, etc. Em Belo Horizonte, vamos fazer a nossa parte para gerar empregos. Nós já criamos na atual administração 3 novos distritos industriais que vão ser implantados no nosso governo. Já temos um projeto pronto para incentivos fiscais. Vamos implantar um plano de desenvolvimento integrado dos distritos industriais já existentes, inclusive com a revitalização do transporte, do acesso, da infraestrutura, e também desenvolver outras medidas. O Estatuto da Microempresa em Belo Horizonte, a criação de um banco comunitário para o fomento desses pequenos negócios, pequena e microempresa, o desenvolvimento do comércio e da prestação de serviços, que é a vocação natural de Belo Horizonte, para ampliar os limites da nossa região geoeconômica de influência de Belo Horizonte. O Trade Center, que é de exportação, o pavilhão de exposições, enfim, o centro de convenções, várias medidas que vêm nesse mesmo sentido, recuperação dos pavilhões hoje existentes. Quanto à segurança, que é uma irresponsabilidade hoje do Estado, que se quer banda prender os trombadões, nós vamos fazer parcerias, porque vamos criar aqui uma casa de recolhimento, que não é obrigação da Prefeitura, mas vamos fazer para os menores delinquentes, nos termos do Estatuto, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também fazer outras medidas que posteriormente podemos desenvolver para que Belo Horizonte na sequência possa fala combater a violência. José Bonifácio da Silva. Olha,
pessoal que está em casa, eu vou priorizar o desemprego. Em primeiro lugar, porque nós estamos aí diante da reforma administrativa do governo federal, o governo do PSDB, que já vai de cara demitir 70 mil servidores federais. Aqui em Minas Gerais, o governo do PSDB demitiu, como já foi colocado aqui, 32 mil funcionários públicos. É importante que a gente entenda que esse projeto, que é chamado de globalização, ataca direto os trabalhadores. Enquanto o governo desenvolve uma política, tá certo, que fecha a indústria, tá certo, através de grandes juros, que provoca o fechamento de grandes indústrias, causando desemprego, nós percebemos que, além disso, existe no interior de cada fábrica o desenvolvimento do chamado qualidade total e produtividade, que faz com que o trabalhador aumente o seu ritmo de trabalho e, a partir daí, ele abra espaço para que as empresas demitam seus companheiros. Obviamente isso vai causar essa quantidade de desemprego que nós vimos. Por isso é importante, em primeiro lugar, garantir a redução da jornada de trabalho. Nós convidamos todo mundo para lutar por isso, de 44 para 40 horas, para que a gente possa garantir o aumento de emprego no nosso município. É preciso também garantir o vale transporte gratuito para aqueles que procuram emprego. Além disso, é necessário trabalhar desde já pela reforma agrária para garantir que, a partir daí, a gente possa terminar com o êxodo dos trabalhadores do campo para a cidade e evitar coisas como aconteceu no Pontal de Paranapanema, inclusive que uma repórter aqui dessa emissora foi atingida e baleada nesse final de semana. Obrigado. Pelo jagunço. A vez é de Paulino Cícero. Eu creio que o problema da insegurança coletiva é estrutural. A insegurança é um problema estrutural da sociedade, do modelo de civilização que nós estamos construindo. Mas certamente o desemprego é um dos fatores alimentadores da violência. Creio que, além disso, de trabalhar estruturalmente para colaborar na abertura de postos de trabalho, nós vamos também usar uma coisa que é muito importante para o governante. Vamos usar autoridade. A autoridade que o prefeito deve ter, não só para o exercício dos seus instrumentos, mas para a mobilização de outros instrumentos que ajudem a controlar a violência. Por isso, eu vou criar a Guarda Municipal. Eu não vou deixar a cidade transformar-se nessa praça de guerra entre camelôs e toureiros e fiscais e a polícia impassível, às vezes, atrás do poste, com talãozinho de multa, né, para multar os motoristas que passam. Eu vou usar a autoridade do prefeito para eliminar essa situação. E vou também criar 2 projetos, um na área do turismo e outro na área da indústria, para fazer de Belo Horizonte a capital das Pedras Gerais. Nessa área, BH pode ser um grande polo de joias e gemas preciosas e semi-preciosas e gerar mais de 120 mil empregos. É uma forma concreta de eliminar parte do desemprego e de colaborar também para a diminuição do ritmo de violência. Obrigado. Agora, Amilcar Martins. Eu não tenho dúvida de que o desemprego, as desigualdades sociais, a falta de perspectivas, deve ter um impacto sobre o aumento da violência urbana. As propostas que muitos de nós candidatos temos feito sobre a geração de emprego são muito parecidas em alguns pontos. O estímulo à micro e à pequena empresa, a questão da atração de investimentos para atividades, para alguns setores, inclusive para algumas atividades industriais não poluentes, o turismo de negócios, de eventos, incubadoras de empresas de alta tecnologia, incubadora de pequenos negócios familiares, esses tipos de propostas. O conjunto dessas ações nos parece que pode ele gerar efetivamente um número grande de empregos. O que me parece que é importante ser ressaltado é que o que vai fazer diferença é a capacidade efetiva de implementar isso. E só através de um trabalho de parceria, um trabalho de soma de esforços, junto com o governo do Estado, junto com o governo federal, com a iniciativa privada, com as entidades de classe, é que nós poderemos efetivamente gerar riqueza e gerar oportunidades para a população de Belo Horizonte. Sobre a questão da segurança, eu gostaria de falar rapidamente o seguinte. A minha proposta é de aumentar a parceria com a Polícia Militar, que é uma polícia profissional extremamente competente, a Polícia Militar de Minas Gerais. Eu não tenho uma proposta de criação de guarda municipal, me parece uma proposta equivocada. Eu quero fazer uma parceria da Prefeitura, ampliar a parceria da Prefeitura com a Polícia Militar para fazer policiamento preventivo, para equipar mais a Polícia Militar. Quem fala agora é Júnia Marisa. Por favor, amigo. Veja bem, a questão do desemprego está aí. O governo conseguiu estancar a inflação, mas abriu uma grande chaga social nesse país.
Hoje nós temos aí cerca de 10 milhões de trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho. Em Belo Horizonte, as estatísticas foram demonstradas. Nós temos 240 mil desempregados. Como nós podemos atacar isso? Eu tenho propostas claras em relação a essa questão. Primeiro, eu acho que nós temos que implantar imediatamente os polos industriais, tanto na região de Venda Nova, que, aliás, só em Venda Nova nós temos hoje 50 mil desempregados, através das pequenas e médias empresas, e instalar também o polo industrial na região do Barreiro e, por outro lado, criar frentes de trabalho na execução das obras públicas, seja na área da construção da moradia, na área de saneamento, pavimentação de ruas, criar frentes de trabalho com a participação da mão de obra localizada em todas essas regiões. Uma outra questão também, eu acho que nós temos que rever o Código Tributário. Por quê? Porque hoje o ISS é cobrado em faixa de 5%. O que está acontecendo é que as empresas estão indo para outros municípios próximo a Belo Horizonte e em razão exatamente dessa taxa do ISS. Nós queremos rever isso, reduzir essa taxa para proporcionar a essas empresas de se localizarem Júnior, em Belo Horizonte. muito obrigado. No próximo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. TV Alterosa nas eleições 96. Voltamos ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Neste bloco, eles farão perguntas entre si. Cada um terá 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder. Quem perguntar terá direito a uma réplica de 30 segundos. E quem responder, a uma tréplica também de 30 segundos. De acordo com as regras definidas pela produção do debate e pelos assessores dos candidatos, a cada candidato poderão ser dirigidas no máximo 2 perguntas. Eu lembro a todos isso, ok? Então, pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar é Boni. Sua pergunta para quem, por favor? Minha pergunta é para o candidato do PSDB. Ok. Certo? O PSDB, como a gente já viu, é responsável por uma série de questões que a gente viu aqui. Reforma da Previdência, a questão da liberação das taxas bancárias. É um partido que defende aí os grandes empresários. Né? Entre essas coisas todas que o PSDB tem feito, tá certo? Uma das piores que tem feito é fundamentalmente com os trabalhadores aposentados. Eu queria saber do candidato do PSDB se ele acha justo o trabalhador viver com R$112, se aposentar só depois dos 60 anos, né? E se aposentar acabar com a aposentadoria por tempo de serviço. Se ele defende isso como partido dele. Por favor. Eu gostaria de começar lamentando isso. Nós estamos aqui para discutir as questões de Belo Horizonte. Eu acho que a população de Belo Horizonte, o povo de Belo Horizonte, tem o direito de ouvir de seus candidatos o que eles têm a propor efetivamente para os problemas sociais de Belo Horizonte, que são muito graves, propor propostas concretas, soluções efetivas, mas tem alguns candidatos, e muitos aqui presentes, que continuam nessa mesma lenga-lenga, só sabem fazer ataques ao governo federal, ao governo estadual, falando inclusive em verdade. Eu tenho acumulado aqui já nesse debate, ao longo desse debate, várias questões. Falaram em verdade sobre demissão de funcionários do Estado, em verdade sobre a área de saúde, em verdade sobre desemprego, em verdade sobre tudo. Infelizmente, não há tempo, todos devem estar percebendo, que existe um certo conluio entre alguns candidatos para ficar, em vez de discutir os problemas da cidade, parece que eles não têm propostas a fazer ataques ou a minha pessoa, ou o governo do Estado, ou o governo federal. Mas, enfim, vamos enfrentar isso com absoluta tranquilidade, com serenidade, vamos enfrentar isso. Eu quero dizer o seguinte, o problema da Previdência é um problema muito sério, é um problema que tem que ter um tratamento sério, e eu perguntaria ao candidato que me fez a pergunta se ele tem uma proposta consequente, sem demagogia, para resolver o problema da Previdência no Brasil, que o presidente da República está tentando resolver com seriedade, com honradez e com consequência. Eu gostaria depois, na minha tréplica, de falar um pouco sobre o PROER, que parece que ele não conhece bem também 30 segundos o que é o para a PROER réplica, e para que ele serve. Eu
eu achei que o candidato do PSDB tinha vindo aqui para um debate. Existe sim, é só não passar para o PROE, tá certo? Acabar e cortar a aposentadoria do presidente da República, que são 75 salários mínimos, como professor da USP, mais aposentadoria como senador e salário de presidente. Também tem que cortar e acabar com a aposentadoria vitalícia que o governador do estado assinou para ele e que depois que sair do estado vai receber o mesmo salário durante o resto da vida. É preciso tirar dos banqueiros e garantir para os trabalhadores, candidato. Porque se o senhor não sabe, nós temos propostas concretas sim. Ao invés de dar dinheiro para lá com diário, dá para os trabalhadores. Amilcar, 30 segundos. O parlamento é isso que ele sabe falar, é só isso que ele sabe falar. E nós temos, é democrático, nós temos que respeitar isso. Ele é candidato também. Eu vou continuar com a absoluta serenidade. Agora, o PROER é o seguinte, o PROER, na verdade, não é o que as pessoas estão dizendo. O PROER é um programa que pega recursos dos próprios bancos, que são recursos que são depositados no Banco Central, para garantir, não os banqueiros, esses sim, se cometerem erros, devem ir para a cadeia, para garantir os depositantes, para garantir as pessoas que fazem poupança no sistema. Ok, obrigado, Amilcar. Um papel social fundamental. Obrigado. Agora, pela ordem do sorteio, a pergunta do candidato José Gonzaga de Souza. O senhor pergunta para quem? Eu vou fazer a minha pergunta para o Virgílio Guimarães. Virgílio, eu sou o único candidato evangélico, realmente evangélico, destas eleições municipais de Belo Horizonte. E gostaria de saber de você uma preocupação muito grande que nós temos. E se você fosse eleito, o que é que você faria em relação às igrejas evangélicas? Você respeitaria, sem restrições, todas as igrejas evangélicas, indiferente de denominação? Porque isso para nós é muito importante. Tem as melhores relações com as igrejas evangélicas. Agora, durante o plano diretor, desempenhei um papel lá no sentido de acolher aquelas reivindicações justas para o pleno desenvolvimento religioso e espiritual em nossa cidade. Na Câmara dos Vereadores, foi com o setor evangélico que iniciamos o nosso trabalho, que viabilizou a governabilidade ali na Câmara do governo do companheiro Patrus. Mais do que absoluta liberdade religiosa, igualdade de tratamento, que é seguro. Vamos procurar parcerias que já existem e que serão desenvolvidas. Na área do desenvolvimento social, como tivemos parceria para os catadores de papel, que é um projeto belíssimo, que recuperou todo esse setor da cidade para cumprir uma tarefa socialmente desejável. Também em outros setores, nós vamos na área de segurança, por exemplo. Não vejo como resolver o problema de segurança só com medidas policiais. Nós temos que ter justiça na cidade, justiça social, resolver a questão das crianças que estão indo para as ruas. Eu falei aqui na casa de recolhimento dos menores infratores, mas também as parcerias com as igrejas, no sentido do desenvolvimento espiritual da cidade, de atendimento a programas para as crianças de rua. Enfim, são programas feitos naturalmente com a igreja. Belo Horizonte, mais do que ter o respeito às igrejas evangélicas, que conosco terão, isso é reconhecido pelos setores evangélicos e demais igrejas, mas também tem uma parceria, uma ofensiva sobre os problemas sociais, porque nisso nós temos uma identidade muito grande, de fazer o bem para a cidade, de procurar a justiça, de procurar a paz. Com isso, nós vamos trabalhar para que Belo Horizonte seja uma cidade mais tranquila e mais em paz. Sua réplica de Bem, mas nós temos que observar a vocês que são evangélicos, que foi exatamente graças a uma bancada evangélica, nós termos vereadores na Câmara Municipal, que nós somos salvo de uma injustiça que o plano diretor iria fazer para com todos aqueles que são cristãos, que era realmente limitar o crescimento das igrejas. É sabido de que todos, ou principalmente isso acontece muito no universo evangélico, todas as vezes que num bairro qualquer, numa vila, fecha um botequim, se abre uma biboca santa. Virgílio. Eu fico satisfeito de ter participado intensamente de reuniões com as igrejas evangélicas. Nós teremos, inclusive, dentro da própria prefeitura, uma assessoria voltada para essa parceria, para esse relacionamento, que precisa ser construtivo e foi no governo Patrus e no nosso governo será muito mais. Porque a igreja pretende fazer o bem, e aquilo que faz o bem merece a acolhida e o apoio da Prefeitura Municipal, que tem esse objetivo central. Ok, pela ordem, o candidato Virgílio Guimarães faz sua pergunta. Para quem, Virgílio? Para o candidato do PSDB, Amilcar Martins, que tem falado muito na questão do mérito de família, e nós desde o início mostramos que para uma cidade feita Belo Horizonte isso não seria adequado para zonas rurais, para áreas de risco numa grande cidade. Aliás, Londrina, que é a prefeitura do PT, ganhou um prêmio agora da Fundação Getúlio Vargas com um programa de mérito de família, exatamente para essas áreas.
Belo Horizonte, na prefeitura, a administração do Patus, tentou implantar também o médico de família com essa característica. Mas o governo do Estado, na época, inclusive, Vossa Excelência fazia parte, negou, e eu tenho a ata aqui, da negativa do governo do Estado, negou os recursos, o repasse dos recursos para tal. Inclusive, temos aqui a ata de 150 programas, o governo do Estado não passou. Como justificar você fazer uma defesa de um projeto do governo do Estado que está liquidando o Estado inteiro, conforme demonstra essa ata registrada em cartório pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Atenção, eu peço para que os eleitores que estão assistindo esse debate desconsiderem o documento mostrado pelo candidato Virgílio, porque segundo as regras estabelecidas em acordo com os candidatos, está proibido mostrar qualquer documento, o senhor sabe, todos os candidatos sabem, ok? Hamilton, por favor. É importante mostrar, não sei que documento é esse, mas na verdade é o seguinte, a informação que eu tenho sobre a implantação do programa de médicos da família, que é um programa extremamente sério, bem sucedido em vários países, bem sucedido em vários estados brasileiros, em cidades de porte grande, como Niterói, por exemplo, bem sucedido em Juiz de Fora, e que é perfeitamente possível ser implantado em Belo Horizonte, feito eu vou demonstrar. O governo do Estado, através do professor Cid Veloso, que foi presidente da Associação Médica, foi diretor da Escola de Medicina, foi reitor da universidade, é um homem que é o responsável pela implantação do programa do Médico da Família em Minas Gerais. Ele tem um depoimento que ele diz que ele convidou 3 vezes a atual administração para participar da implantação do programa aqui em Belo Horizonte. A prefeitura não se manifestou. Não se sabe porque esse programa já podia estar implantado em Belo Horizonte há mais de 2 anos e é perfeitamente viável implantar o programa, não para atender a toda a população de Belo Horizonte. É possível implantar esse programa para atender, com 100 equipes, para atender entre 400 e 500 mil famílias. Cada equipe, como você sabe, atende 1000 famílias e é, portanto, perfeitamente possível atender entre 400 e 500 mil famílias, que são as pessoas moradoras nas vilas e favelas de Belo Horizonte, que são 330 mil, mais as 80 mil moradoras nos conjuntos habitacionais criados pelo poder público e mais as pessoas que moram na franja desse sistema. Esse programa custa 10 milhões de reais por ano. Virgílio, sua réplica, isso representa 5%. Obrigado, amigo. Isso representa apenas 5% do que o SUS, do que o Ministério da Saúde repassa mensalmente à Prefeitura de Belo Horizonte. É impressionante essa informação de Vossa Excelência, porque eu tenho aqui documento, já que não pode mostrar, um pedido formal feito em abril de 94, 50 equipes de médicos de família pela Prefeitura de Belo Horizonte, com um projeto elaborado, elogiado pelo professor Cid Veloso, que elogiou o projeto. No entanto, o governo do Estado não deu consequência a esse projeto. E tem a ata do Conselho dos Secretários Municipais de Fazenda, de Saúde, desculpe, também denunciando a forma que o governo do Estado está levando à liquidação desse projeto. E quero esclarecer, do médico de família para zonas rurais e áreas de risco e regiões específicas de grande cidade, quem entende o PT, como foi premiado agora a Prefeitura de Londrina e a de Quixadá. Olha aqui. Eu não estou entendendo bem o candidato Virgílio Guimarães. Ele disse que o projeto não serve para Belo Horizonte. E depois serve regiões de risco. E depois, em seguida, ele disse que o PT tentou implantar o projeto em Belo Horizonte. Foi equivocado. Por favor, está na minha hora. Por favor, eu gostaria que você retirasse a minha palavra. Por favor. Obrigado. Na verdade, é o seguinte, eu tenho o depoimento, o professor Cid Veloso é um cardiologista reconhecido em Belo Horizonte, é um homem sério, e ele tem esse depoimento. Ele disse que convidou a atual administração para participar do programa e a administração não respondeu e não compareceu às reuniões. O programa está sendo implantado em mais 120 municípios de Minas Gerais. Vai ser implantado na minha administração em Belo Horizonte e com certeza vai ajudar muito a atender a população carente de Belo Horizonte. Pela ordem, faz a pergunta o candidato Célio de Castro. A quem Doutora Juna Marisa, vamos deixar um pouco as brigas em relação à questão de saúde, que o interesse do povo não é colocado, e lhe fazer uma pergunta a respeito do processo eleitoral. Belo Horizonte toda testemunha da sua garra, da sua determinação em manter a sua candidatura e lutar por ela. Mas, frequentemente, boatos insinuados, colocados na imprensa, dão conta que a senhora renunciaria à sua candidatura, entregaria o seu programa e não o completaria. Programa eleitoral. Na verdade, quero saber de onde vem esses boatos, por que eles aparecem e quais as suas razões. Veja bem, Célio, você conhece a minha trajetória política. A minha candidatura está sendo hoje apoiada pelas nossas lideranças comunitárias, pelas lideranças sindicais, pelas igrejas, enfim, por todos os segmentos da nossa população que sabem e reconhecem
que a minha candidatura representa as forças populares de Belo Horizonte. Por isso, eu vejo hoje exatamente a forma como eu tenho sido vítima desse poder econômico e dessa plantação de boatos, tentando confundir a opinião pública e tentando desestabilizar a minha candidatura. E não é só isso. O mais grave ainda é que isso está sendo feito de maneira covarde, de maneira criminosa, à medida em que estes boatos, né, estão sendo plantados e difundidos na opinião pública, levando alguns setores da opinião pública a acreditarem na possibilidade da renúncia da minha candidatura. Chegaram até, veja bem, a marcar datas. Será no dia 18 de julho, será no dia 2 de agosto, depois 20 de agosto e 7 de setembro. Tudo isso é exatamente pelo fato de que todos esses setores econômicos temem uma candidatura popular. E a nossa candidatura, ela representa, acima de tudo, essas forças populares da nossa cidade. Sim, senadora, obrigado. Sua réplica. Senadora, mais do que uma solidariedade pessoal, que eu já manifestei várias vezes, a sua luta, a sua determinação, quero aqui acentuar que vai, e é muito importante que se diga isso, aqui uma determinação, uma fala, toda ela dirigida para a sustentação do projeto democrático enquanto tal. Que se assim não for, nós poderíamos cair numa farsa eleitoral que não é o interesse da população. É exatamente isso. Eu não vejo por que, diante de um processo eleitoral, né, essas forças chamadas forças ocultas, e algumas delas até com notícias, com notas em alguns órgãos de imprensa, vinculando inclusive fontes dessa suposta plantação de notícias, desse suposto boato da retirada da minha candidatura. Isso é a tentativa mais covarde, repito, mais criminosa, no sentido de tentar desestabilizar uma candidatura popular. Obrigado, senadora. Daqui a pouco, mais perguntas entre os candidatos. TV Alterosa, nas eleições 96. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Eles continuam fazendo perguntas entre si. Por ordem de sorteio, a vez é de Júnior Marise. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato Célio de Castro. Você, nesta semana, fez uma denúncia sobre o uso de telemarketing, que está sendo utilizado aqui, nesta campanha, para plantar boatos e atacar contra outros candidatos. Eu gostaria muito que você comentasse sobre essa questão. É verdade, senadora. Eu fiz a denúncia e comprovação também eu tenho de que, utilizando técnicas de telemarketing, uma candidatura tentou embair a opinião pública das pessoas, a opinião pessoal, a opinião de voto. E várias residências de Belo Horizonte foram testadas em que uma pessoa, se dizendo porta-voz de uma candidatura, colocava questões de opção de voto. E quando essa pessoa declarava o voto à minha candidatura, colocava uma inverdade exatamente para prejudicar aquela decisão de voto. Na verdade, é triste, é lamentável que esteja ocorrendo em Belo Horizonte. Olha, senadora, Belo Horizonte tem uma população muito altiva, muito digna, não merece práticas dessa natureza. Na verdade, aconteceu sim. Eu quero cumprimentar você ter feito essa denúncia e acho que ela deve, inclusive, ser encaminhada aos órgãos competentes. Porque isso realmente não faz jus a um processo eleitoral que deve ser pautado na lisura, de umas eleições limpas, claras, transparentes. Eu acho que essa questão deve ser dirigida ao Tribunal Regional Eleitoral para que se promova a sindicância e faça uma fiscalização em cima dessa questão, porque a denúncia é grave. Desejo informar a ilustre senadora que já adotamos esse procedimento legal para que o Tribunal Regional Eleitoral realmente se manifeste sobre essa prática totalmente ruim, totalmente indesejável para a consciência democrática de Belo Horizonte. Nós já o fizemos. A vez é do candidato Amilcar Martins. Eu vou fazer a minha pergunta à nova senadora Júnior Marise.
discutindo, perseguindo nesse esforço de discutir os graves problemas de Belo Horizonte, senadora. E um dos mais graves, nós todos sabemos, que é o problema de trânsito e de transporte coletivo. Eu gostaria de saber qual a proposta que a senhora tem para essa questão, para enfrentar esse gravíssimo problema de trânsito e de transporte coletivo em Belo Horizonte. Ô, amigo, eu até agradeço muito a sua pergunta. Você sabe, como o governador do estado sabe, o quanto eu tenho lutado no Senado da República para aprovar as verbas para a conclusão do metrô de Belo Horizonte. Desde que lá cheguei, uma das minhas iniciativas primeiras foi exatamente levantar essa bandeira. Por quê? Porque o metrô foi paralisado 6 vezes. Uma obra iniciada há 15 anos, por omissão e irresponsabilidade do governo federal, deixou esse metrô aqui inteiramente abandonado. Portanto, eu levantei essa bandeira. E como você sabe, em dezembro do ano passado, eu aprovei ainda no Senado Federal, como autora do projeto de resolução, aquele empréstimo externo do Banco Mundial, um esforço conjunto, de 99 milhões de dólares para levar o metrô até Venda Nova. Eu penso que uma das principais metas que nós todos devemos ter para assumirmos a Prefeitura de Belo Horizonte é entregar o metrô totalmente concluído. E será esse o grande esforço. Por outro lado, também na área do transporte coletivo, eu penso que nós temos que ampliar o número de linhas, temos que criar um conselho intermunicipal com as regiões metropolitanas e temos que dar mais conforto e mais segurança à nossa população, inclusive na hora do pique. Por exemplo, hoje as pessoas estão ficando mais de 1 hora nos pontos finais dos ônibus. Isso não pode mais continuar. Portanto, a nossa proposta é muito clara. É aumentar o número de linhas e aumentar o número de ônibus para que a população seja melhor atendida. Amigo, por favor. Sim, eu agradeço a resposta. Sei do esforço que a senhora tem feito no sentido do metrô, que tem que ser um projeto acima dos partidos, acima das questões partidárias, um esforço que eu me comprometo desde já a fazer esse esforço de assegurar a chegada do metrô até Venda Nova numa primeira fase, depois ele vai até Justinópolis, depois na outra ponta ele chegar ao Barreiro e chegar até Betim. É fundamental que isso faça. E eu quero registrar aqui que a atual administração, infelizmente, essa foi uma área de uma ação muito modesta, muito tacanha da atual administração. Não conseguiu avançar nada na questão do transporte coletivo em Belo Horizonte, que obrigado. Já disse. Senadora, por favor. Hoje está caótico em Belo Horizonte. Eu concordo exatamente. Eu acho que hoje a população está sofrendo muito com o problema do transporte coletivo. E os nossos compromissos são até coincidentes. Porque eu também tenho me colocado de frente diante dessa questão da conclusão imediata do metrô e acho que não podemos perder essa questão como uma grande meta, uma grande responsabilidade nossa e um grande compromisso. Por outro lado, nós temos que pensar também em outras situações que devemos dar à nossa população em termos de benefício na área do transporte coletivo. Por exemplo, o problema do idoso, do deficiente físico, a construção, inclusive, nos principais pontos de ônibus, de abrigos, para que a nossa população seja melhor atendida. Muito obrigado. A pergunta da vez agora é de Paulino Cícero. Eu vou endereçar a minha pergunta ao candidato Sérgio Castro e dizer o seguinte, que meu projeto para a saúde é muito simples. Ele, na verdade, pretende aplicar cada centavo disponível em saúde. Usar a tabela diferenciada para abrir espaços novos à urgência e à emergência também. Mobilizar pelo pronto-socorro de Venda Nova. Dar dignidade salarial aos médicos e profissionais da saúde em geral. Trabalhar com suas categorias. E garantir os 144 postos e centros de saúde operando. Eu pergunto o seguinte, esse projeto relativo ao médico de família não é um biombo para fugir à discussão real da situação da urgência em Belo Horizonte? Olha, deputado Paulo Cícero, eu entendo que a questão do chamado programa Médico Família é elaborado por técnicos da maior competência da Secretaria de Saúde, inclusive o professor Cid Veloso. Só que o governo do Estado e o candidato oficial não entendeu o projeto ainda. Na verdade, não é nada disso que está dizendo aí. O projeto de família não é um projeto de saúde da família, é um projeto de médico da família, é um projeto de saúde da família, a família que produz a sua própria saúde. É inverso disso. Não se medicaliza a saúde em lugar nenhum. Foram em Cuba, viram um negócio, tentaram colocar artificialmente aqui. Há um engano
Eu sugeriria, inclusive, deputado Paulo Cisco, que os candidato oficial, o governador do estado, ouvisse os técnicos da Secretaria de Saúde, liderados pelo professor Cid Belúcio, são altamente competentes. Eu quero dizer, Célio, que o meu pai foi médico como você, médico de família, médico de muitas famílias. E eu, desde criança, na minha casa, vindo do interior para aqui, como milhares de famílias de Belo Horizonte, eu vim com essa ideia na cabeça. Mas hoje percebo que a realidade é muito mais negra e amarga, especialmente na área de urgência e da chamada medicina preventiva. Daí eu ficar imaginando que a ideia colocada com esta força que a televisão tem signifique mascarar uma realidade que é muito negra dentro de Belo Horizonte. Seguramente os riscos correm. Na medida em que vai dar ênfase apenas nesse aspecto, deixar de recorrer a aspectos importantes da medicina, como incorporar o avanço tecnológico, dar à medicina uma dimensão mais ampla, inclusive a emergência e urgência, como o deputado Paulo Cisco tão bem coloca. Olha, cuidado com propostas mirabolantes. Cuidado, muito cuidado. No próximo bloco, os candidatos farão as considerações finais. TV Alterosa nas eleições 96. Telesorte continua ajeitando a vida de muita gente. Centenas de pessoas já ganharam dinheiro vivo. Telesorte já distribuiu mais de 2,5 milhões de reais por todo o Brasil. Ligue para 0900 110 100 e concorra. Todos os domingos às 10 da noite aqui na Band. 0900 110 100, o seu número da sorte. O próximo pode ser você. 0900 110 100. Telesorte, incomparável. TV Alterosa, a boa iniciativa desse debate. Eu quero dizer que há 42 anos cheguei a Belo Horizonte, vindo de uma cidade muito pequena, bem pequena, onde as famílias eram grandes e numerosas e as panelas delas nos fogões eram muito pequenas também. Por isso eu aprendi com elas a detestar o desperdício. Se eu for eleito prefeito de Belo Horizonte, eu quero fazer um combate muito sério ao desperdício. E como milhares de famílias que chegaram a Belo Horizonte, nós vimos a cidade crescer, a violência se instalar, nós vimos a pobreza subir o morro, criar favelas, conjuntos, e por isso nós agora queremos, com a nossa candidatura, tentar restaurar uma qualidade de vida que Belo Horizonte perdeu. Acho que é uma oportunidade de fazer no centenário da cidade uma reflexão, levar alguém de experiência para a administração municipal e, sobretudo, com essa experiência, restaurar o que a cidade não tem mais. Amilcar Martins, por favor. Eu quero agradecer a TV Alterosa e agradecer a todos vocês que estão até essa hora da noite aqui nos ouvindo, nos vendo. Eu quero terminar minha participação nesse debate com uma palavra de otimismo, com uma palavra de confiança no futuro de Belo Horizonte. Todos vocês têm acompanhado a minha campanha, eu tenho procurado fazer uma campanha limpa, uma campanha honrada, respeitando as pessoas, uma campanha otimista, uma campanha fazendo propostas sobre o futuro de Belo Horizonte para enfrentar os problemas de Belo Horizonte. Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado essas propostas, que têm me estimulado, me incentivado, me dado seu apoio, sua amizade, seu carinho, enfim, a todos vocês que têm confiado nessa minha proposta. Muito obrigado a todos vocês. Vamos juntos. A minha proposta de campanha de soma e de adição é de somar esforços, de parceria, para que todos juntos nós possamos transformar Belo Horizonte numa cidade mais humana, numa cidade mais justa, numa cidade mais fraterna para todos nós e para nossos filhos. Um abraço a todos. Senadora Júlia Marise. Cumprimentando a TV Alterosa pela realização desse debate, eu quero me dirigir ao povo de Belo Horizonte, que tem me acompanhado durante toda essa campanha eleitoral, nas minhas visitas aos bairros, às vilas, às favelas e também no centro da nossa cidade, onde estou sendo recebida com todo carinho pela nossa população, principalmente pelas nossas crianças. A minha campanha está exatamente se baseando neste desafio. Fica agora a grande compreensão deste momento, quando temos uma única candidatura de uma mulher determinada, com sensibilidade, com seriedade e com propostas sérias e propostas consequentes para mudar a nossa Belo Horizonte. Exatamente pautada na minha experiência
e, acima de tudo, nas credenciais que tenho, para desenvolver um grande trabalho em favor das mudanças que Belo Horizonte precisa. Aí o nosso empenho, neste momento, e a minha solicitação a todos. Este é um momento único e a grande oportunidade quando vamos comemorar os 100 anos de fundação de Belo Horizonte. E quero e desejaria merecer o apoio de toda a população para que nós possamos implantar um grande projeto de mudança para a nossa cidade. Muito bem, em nome da TV Alterosa, eu quero agradecer a presença de todos os candidatos aqui, a você também, telespectador, eleitor, que ficou conosco até esse momento. Acho que foi uma grande ideia debater aqui os 4 principais problemas da cidade. Todos se comportaram muito bem, eu peço desculpas se foi duro com um ou com o outro. E a seguir, você fica com uma edição extra do Alterosa Notícias. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. TV Alterosa, nas eleições 96.